Ainda estou aceitando, né, todo mundo aqui que está entrando na sala aqui com a gente. Olá, Bruno, tudo bom? Fala aí, Raça. Boa noite, boa noite. Boa noite. A gente vai começar mais uma aula do ciclo de palestra, né, em psicobiologia da atividade física. Bom, só reforçar alguns recados importantes, né? Então, hoje, a gente tem duas falas, né, que vão estar na mesma aula, né, uma com a professora Maristela e uma com a professora Hélida, e uma questão que a gente está sempre reforçando é que a necessidade de quem precisar, quem quiser o certificado, né, precisa ir lá se inscrever lá no SIGA, tá? Então, no perfil do Psicofísio lá no Instagram, a gente disponibilizou um videozinho que mostra, né, basicamente os passos que precisam ser feitos. E quem quiser só assistir a palestra, né, enfim, é aberto, vocês podem divulgar abertamente para qualquer pessoa que tenha interesse no assunto, tá? E a gente tem uma série de acontecer ao longo desse semestre, né? Então, a ideia é que essa é uma disciplina que a gente transformou num ciclo de palestras, mas que ela, então, ocorre nas terças e quintas-feiras nesse horário, justamente por isso o horário, né, do nosso encontro, tá? Então, como eu estava explicando, né, nós temos aí, né, a fala tanto da professora Maristela quanto da professora Hélida, né? Eu vou pedir para que cada um se apresente em mais detalhes, né, depois, mas eu queria destacar, né, que, né, particularmente a Hélida, né, né, passou um tempo, né, que em Natal, hoje está no Rio de Janeiro, né, Hélida, e no tempo que passou aqui com a, né, tive a oportunidade de conviver com ela junto no laboratório do DPBX, né? Professor, eu fazia a DPBX, exatamente. Então, foi um momento onde a gente, né, trabalhou juntos, né, e eu fico muito feliz, né, então, na época era iniciação científica ou participação em iniciação científica, né? Eu fazia parte do projeto de extensão do Chau também, professor Chau. Olha aí. E hoje está, né, trabalhando no mestrado, ou já está no doutorado, Ali? Como é que está aí? Estou no doutorado, primeiro ano nessa perrengue aí da quarentena, da pandemia, mas estou no iniciozinho ainda, do doutorado. Que legal, Hélida. Fico muito feliz, acho que é uma escolha desafiadora, né, para todo mundo que aceita encarar a carreira acadêmica, mas sem dúvida nenhuma é bastante satisfatório. A gente faz, né, normalmente quem faz pela satisfação. Sim, eu fico muito feliz do período que eu passei lá com vocês. Com certeza foi um grande laboratório que me ensinou várias coisas, inclusive a ter maturidade para lidar com a vida acadêmica. Porque hoje em dia eu tive a segunda chance de crescer um pouco mais dentro da vida acadêmica com outra visão, né? Porque naquela época eu ainda estava mais imatura. Com certeza. E também, né, a Maristela, né? Então, a Maristela é minha aluna, né, de mestrado aqui no departamento, na UFRN, e ela desenvolve, né, vem estudando esse tema, né, como o projeto tem relação diretamente com o projeto, então, por isso faz todo sentido, né, ela, né, vir aqui falar para a gente e poder passar um pouco do que ela tem entendido e como ela tem entendido esse contexto e também abrir espaço, né, aí eu já diria para todas as palestras, um espaço de discussão sobre esse tema, né? Então, apesar daqui ser, assim, tá em formato de palestra, né? Então, cada uma vai fazer a sua fala, né? E aí, né, depois a gente abre para perguntas, mas como eu vou estar com o chat, acompanhando o chat aqui, então eu posso sugerir, né, alguns comentários, fazer, né, o gancho com algumas questões que vocês forem apresentando. E aí, quem quiser também guardar para o final e fazer a pergunta lá, eu quero falar no microfone,
pode até ficar à vontade, coloca lá, só para daí a gente não interromper durante a fala delas muito, mas no final, aí, quem quiser esclarecer, fazer a pergunta pelo microfone, é só mandar lá no grupo, e aí eu até sugiro, anota na hora que você escutar ali, pô, deu a ideia, anota, faz a observação, escreve lá no chat, e depois aí eu resgato, eu vou organizando aqui para ninguém passar batido, tá bom? Então, eu vou, então, iniciar, né, os processos de fala. Então, eu peço aí para Maristela, que vai começar, se quiser falar alguma coisa e iniciar, fica bem à vontade, viu, Maristela? Para tomar água também antes, também fica bem à vontade. Já peguei aqui. Já pegou? O áudio tá bom para todo mundo? Tá ótimo. Pelo menos tudo ok? Tá ótimo. Então, gente, primeiramente, boa noite, né? Eu fico muito feliz de ver vocês no interesse do tema. Tem algumas pessoas aqui que são alunos da graduação, alunos da pós-graduação, colegas de mestrado, e outras pessoas que também não são da área da educação física, né? Até porque a palestra era aberta para outras pessoas, a área da saúde, enfim, aberta para a comunidade. Então, eu vou focar hoje no quero me exercitar, mas eu não consigo. Qual o papel das funções cognitivas na tomada de decisão e mudança de comportamento? Algumas definições vão parecer abstratas para algumas pessoas, ou seja, mais difícil, e para outras pessoas já vai ser bem familiar, mas eu vou tentar abranger o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, como o Hassan falou, me chamo Maristela, eu sou orientanda de mestrado dele, já estudo função executiva há um tempo, desde a iniciação científica, e hoje a gente vai tratar esse tema relacionado ao exercício físico, certo? Então, nós vamos abordar alguns tópicos, como os conceitos das funções executivas, as 3 principais, né, que eu vou tratar aqui, o controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória do trabalho, como essas funções executivas influenciam na nossa tomada de decisão, ou na tomada de decisão do aluno, das pessoas no geral, de fazer exercício ou não fazer exercício. Como essas funções executivas influenciam no exercício e como a falta dele influencia na função executiva. Alguns instrumentos eu trouxe também para apresentar para vocês, de como avaliar esse controle cognitivo das pessoas, e o contexto prático, já que a palestra é destinada aos profissionais de educação física e alunos do curso de educação física, o contexto prático, né, do porquê entender, do porquê estudar a função executiva é importante para o profissional da educação física. Então, a tomada de decisão, a gente toma decisões da hora que acordamos até a hora de dormir. Então, nós escolhemos o que tomar no café da manhã, qual roupa vestir, se eu vou assistir série ou vou assistir a palestra. Que bom que vocês escolheram hoje assistir a palestra aqui, né? Se eu vou me exercitar ou se eu vou ficar deitado. Então, se eu vou fazer sexo com camisinha ou se eu vou fazer sexo sem camisinha. Então, são algumas tomadas de decisões que nós fazemos durante o dia e que para algumas pessoas são mais difíceis e para outras pessoas são mais fáceis. Então, vocês devem conhecer, por exemplo, alguém que escolhe a primeira roupa quando vai sair. E devem conhecer outras pessoas também que demoram bastante para tomar a mesma decisão. Então, essa tomada de decisão, ela difere de pessoa para pessoa a respeito do tempo, né, que ela demora para fazer a decisão, e a respeito da demanda cognitiva, que, no caso, quando nós fazemos escolhas, né, nós temos uma demanda cognitiva, requer energia do nosso cérebro para fazer essas escolhas. Então, diante disso, vai oscilar de pessoa para pessoa, né, o tempo e se as decisões vão ser corretas ou não. Então, o que está por trás das tomadas de decisões? As funções executivas. Funções executivas são processos mentais que nos fazem tomar decisões de forma assertiva ou não. Então, alguns autores dividem essas funções em funções executivas
frias, né, e funções executivas quentes. As frias mais impulsivas, pouco reflexivas, e as quentes mais que envolvem sentimentos, punições. Aí ela vai abordar isso um pouco mais na palestra dela logo após a minha, tá bom? Então, essas funções executivas são concentradas na região do pré-frontal do nosso cérebro, envolvendo outras regiões específicas, também no caso do controle inibitório, e elas são do tipo top-down, ou seja, elas agem de cima para baixo, né, controlando as informações que vêm de baixo para cima. Hoje nós vamos abordar as 3 principais funções executivas, tá bom? Então, nós temos a memória de trabalho, é a memória de trabalho que nos faz, que nos dá a capacidade de fazer, por exemplo, cálculos mentais. A memória de trabalho é um armazenamento temporário das nossas informações, né? E ela também é limitada. Então, eu estou falando aqui com vocês na palestra, e no final da palestra, vocês vão armazenar algumas coisas e outras não. Ela pode ser visual, né, e pode ser verbal também, então, visual e verbal. Então, nós temos também o controle inibitório, que é basicamente a capacidade que nós temos de inibir pensamento, sentimento e emoções que nos fazem tirar o foco do objetivo principal. Então, ele é dividido em controle de atenção, né, e controle cognitivo. O controle cognitivo é justamente essa capacidade de inibir as memórias que nos tiram do foco principal, que no caso, por exemplo, do exercício, né, seria os pensamentos de não ir para a academia, ou não ir caminhar, não se exercitar, por exemplo. E nós temos também o controle de atenção. Controle de atenção, por exemplo, eu estou falando aqui na palestra e tem o cachorro de vocês latindo, ou algum familiar falando com vocês, vocês precisam selecionar a atenção, né, focar na minha fala, por exemplo. E dentro desse controle inibitório, que é essa capacidade de inibir, nós temos também a autorregulação. Esse é um conceito um pouco difícil de entender, porque se parece muito com o controle inibitório, mas basicamente a principal diferença é que quando um desejo proximal, ele se choca com um objetivo distal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou juntando dinheiro para viajar no final do ano, mas eu estou com um desejo agora, nesse momento, de comprar um carro. Então, eu estou com um desejo proximal aqui e agora, que se eu não tiver uma autorregulação naquele momento, se eu não solicitar essa capacidade, ou tiver baixa essa capacidade, eu vou agir de forma impulsiva. E isso vai fazer com que, por exemplo, eu compre, por exemplo, o carro e não a passagem, por exemplo, ou não viagem, certo? E nós temos também a flexibilidade cognitiva, que é pensar fora da caixa. Então, eu tenho um problema, né? Algo surgiu de imediato, e eu tenho que solicitar essa flexibilidade cognitiva para resolver esse problema de diversas formas. Né? No contexto do exercício, eu vou dar alguns exemplos para vocês mais na frente. Então, vamos tratar essas 3 principais que estão, como eu posso falar, que estão envolvidas no processo de planejamento, resolução de problemas e no nosso raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Já é bem evidenciado na literatura, né, os benefícios de se ter um autocontrole cognitivo, ou seja, dessas capacidades que eu acabei de falar, serem boas. Então, pessoas que têm um maior controle cognitivo, eles apresentam um maior sucesso financeiro. Por quê? Porque eles não agem de forma impulsiva, apresentam uma maior aderência ao tratamento. Então, se estão fazendo um tratamento médico, por exemplo, então apresentam uma maior aderência a esse tratamento, possuem maior nível de atividade física espontânea. Então, se eu tenho um bom controle cognitivo, né, eu faço uma atividade física espontânea maior, por exemplo, maior frequência e tempo, e também apresentam, no caso de crianças, adolescentes e até
estudantes, né, universitários apresentam um maior sucesso escolar. Por exemplo, o estudo de BUF 2014, ele conclui que os maiores níveis de atividade física de crianças de 11, 13 e 16 anos, né, em um estudo, na verdade, ele avalia, é longitudinal, então ele avalia o nível de atividade física e desempenho escolar, né, as crianças com 11 anos, 13 anos e 16 anos, e ele conclui que os maiores níveis de atividade física moderada e vigorosa estavam associados a um melhor desempenho escolar, tá bom? E também as pessoas que têm um melhor controle cognitivo, elas apresentam uma melhor qualidade de vida. Em contrapartida, nós temos indivíduos que apresentam essas capacidades que eu falei, apresentam baixos, né, processos mentais, baixos processos executivos. Então, por exemplo, são indivíduos mais propensos a terem explosões emocionais, não agem de forma impulsiva, não medem suas palavras, né, revidam um comentário agressivo, né, não agem de forma tão reflexiva. São indivíduos que traem com facilidade, justamente por não pensar nas consequências que aquele comportamento vai trazer, né, para outra pessoa. Então, são indivíduos infiéis, têm um maior comportamento comportamentos perigosos no trânsito. Então, trouxe um estudo de Hayashi, 2019, ele foi uma amostra de estudantes universitários, né, holandeses, amostra de 136 estudantes universitários, e ele faz um questionário autorreportado, né, de impulsividade e também sobre a frequência, com que frequência eles se envolviam em comportamentos perigosos. Então, o que é que eles concluíram? Que os indivíduos com baixa função cognitiva, eles apresentavam maiores frequências de, por exemplo, não usar o cinto de segurança, eles bebiam alcoolizados e também se envolviam em maiores acidentes, né, em acidentes do trânsito também. São indivíduos que apresentam menor desempenho escolar, né, e mais propensos à obesidade, justamente porque eles agem de forma impulsiva na comida, se entregando à tentação, né, porque é muito mais fácil a gente se entregar à tentação lá do momento do que a gente resistir àquela tentação. Porque resistir a uma tentação, ele requer uma maior demanda cognitiva. Então, nós vamos abordar essas 3 principais funções executivas no contexto do exercício físico. Vou dar alguns contextos práticos. Algumas pessoas que estão aqui vão se identificar, seja com seu aluno do personal, seja com o exercício mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, primeiramente, o controle inibitório. Então, aqui, como vocês podem ver, tem uma pessoa que está decidindo se vai se exercitar ou se vai dormir no sofá, né? E tem um sofá chamando aqui, dorme no sofá. Então, o controle inibitório, ele atuaria de que forma? Ele iria suprimir a vontade do indivíduo de ficar no sofá a favor de fazer sua caminhada ou a favor de fazer seu exercício, tá bom? Isso a gente pode citar também um indivíduo que está a caminho da academia e recebe uma ligação, um convite para comer um hambúrguer. Então, se a pessoa tiver um bom controle inibitório, tem outros fatores que também influenciam de forma aguda, né, como o estresse, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, se ele tiver um bom controle executivo, ele resiste a essa tentação, né, e mantém o foco no objetivo dele, que é chegar até a sessão de exercício dele. Nós temos também a flexibilidade cognitiva, e no contexto do exercício, como a flexibilidade cognitiva funciona. Então, eu tenho um problema de, por exemplo, não realizar exercício físico. Então, como é que eu vou resolver aquele problema se eu visse ele de uma forma diferente? Tem outras maneiras de eu resolver esse problema? Vamos supor que o indivíduo, ele sempre falta à academia, vou citar o contexto da academia, mas pode ser um esporte, enfim. Então, ele sempre falta à academia porque o horário que ele vai, que é à noite, ele sempre está muito cansado.
Então, como eu vou resolver aquele problema? Eu vou simplesmente abandonar a matrícula? Ou eu posso resolver esse problema de uma forma diferente? Tem outras opções além de abandonar, né? Então, eu posso trocar o horário, eu posso ajustar a minha rotina, né? Para incluir a sessão de exercício ou de atividade física na minha rotina. E nós temos também a memória de trabalho relacionada ao exercício. Eu posso citar aqui para vocês, que seria, vou citar um exemplo da Hélida, por exemplo, manter algumas informações online para que a gente possa lembrar. Lembra, a memória de trabalho é uma memória a curto prazo, né? Ela é limitada. Então, se eu ficar com aquela informação, tenho que colocar o tênis na bolsa, que é para lembrar de fazer exercício físico após o meu trabalho. Então, eu mantendo essa informação online, né, que é a memória a curto prazo, eu tenho maior, por exemplo, sucesso, né, se eu tiver uma boa memória de trabalho, em não abandonar uma sessão de exercício ou de treinamento. E essas funções executivas, elas trabalham em conjunto, né? Então, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória do trabalho, elas agem em conjunto para que o indivíduo, ele tendo um objetivo, né, que ele cumpra aquele objetivo com sucesso, que ele não se distraia tão facilmente, que ele consiga resolver os problemas. Então, agora, por exemplo, na pandemia, então, a memória do trabalho foi solicitada. Então, nós temos que nos adequar a aulas online, que a gente não estava habituado, então a gente tem que lembrar da aula, porque as aulas elas estão sendo de forma remota, e a gente não estava com esse hábito, né, de ter esse tipo de comportamento. Eu trouxe aqui de como o exercício afeta nosso domínio cognitivo de forma superficial, porque a Hélida ela vai abordar os tipos de exercício, né, e as faixas etárias também, e iria ficar redundante se eu trouxesse a mesma informação. Mas, basicamente, o exercício ele afeta, né, os domínios cognitivos, como, por exemplo, o aumento eu trouxe 3 hipóteses, né, mas tem outras também, até variabilidade da frequência cardíaca, o aumento da saturação de oxigênio, com base no aumento do fluxo sanguíneo cerebral e angiogênese, que seria o aumento dos capilares por meio dos já existentes. Então, aumentaria o fluxo sanguíneo na região pré-frontal, que são as regiões que envolvem os domínios cognitivos. O aumento dos neurotransmissores cerebrais, né, como serotonina, facilitando o processamento de informação, e também por meio da regulação das neurotrofinas, que seria o fator neurotrófico derivado do encéfalo, né, fator do crescimento vascular endotelial, e também o IGF-1, que são substâncias envolvidas, né, na melhora dos domínios cognitivos, ou na piora também, que não seria o caso do exercício físico, né, seria na melhora dos domínios cognitivos, a partir dessas substâncias, que são envolvidas no processamento de informação, na capacidade de inibir, tá bom? Eu trouxe alguns instrumentos para vocês, a nível também, eu não vou focar tanto, porque vocês não iriam entender, por exemplo, em uma palestra tudo, mas eu vou citar um instrumento de cada função executiva, e logo após a aplicabilidade dele para um profissional da educação física. Então, para a avaliação do controle inibitório, eu trouxe o teste de Stroop. Ele é um teste computadorizado, o indivíduo, né, ele fica no computador, em repouso, e o teste ele possui 3 blocos. A condução congruente, o segundo, a condução neutra, e o terceiro, a condução incongruente, tá? Esse teste, ele tem o objetivo de avaliar o controle inibitório, tendo como avaliação o tempo de reação que o indivíduo responde e a acurácia, que seriam os acertos. Então, eles funcionam basicamente da seguinte forma. O primeiro bloco, nós temos um retângulo verde e o indivíduo ele tem que associar a cor do retângulo com a cor lá fora, que no caso está escrito verde e em cor verde.
Então, o indivíduo iria selecionar a opção do lado esquerdo. Nós temos o segundo bloco, na qual nós iremos associar, né, o nome ao nome lá fora. Então, tem escrito preto, então eu vou associar a opção correta, que seria preto, também aqui fora, o lado esquerdo. E o último bloco, chamado de bloco incongruente, nós temos que inibir o nome que está escrito. Então, está escrito o nome verde, certo? Mas nós temos que olhar a cor do caractere, no caso, é a cor da letra. Então, a cor da letra é preto. Então, teria que apertar, no caso, o lado direito. Resumindo, esse teste tem o objetivo de avaliar se o indivíduo tem um bom controle auditório ou um ruim controle auditório, tá bom? A flexibilidade cognitiva, eu trouxe o teste de Cartas, ele é utilizado também, na verdade, em outros laboratórios, que a gente trabalha em conjunto, né, como o GPIS, e esse teste, ele tem o objetivo, né, de avaliar a flexibilidade cognitiva do indivíduo. É um teste que avalia que o indivíduo, né, está suscetível à tentativa e o erro, e ele tem que mudar a estratégia dele. Na verdade, ele tem que entender qual estratégia está funcionando naquele momento. Então, o que é que acontece? O indivíduo ele vai estar em repouso, ele vai classificar 128 cartas por uma regra desconhecida. E essa regra pode ser número, cor ou forma. Então, por exemplo, aqui, tem uma carta que tem 4 bolinhas, né, a forma de um círculo, e se o indivíduo, por exemplo, identificar que a regra é círculo e cor, por exemplo, ele tem que selecionar essa aqui. Então, se tivesse outra carta aqui, vamos supor, 4 desses maisinhos, soma. Então, se o indivíduo selecionasse a carta que tivesse os círculos e desse como opção incorreta, ele iria para outra regra. Qual a outra regra? Nós temos a cor, nós temos a forma, nós temos a quantidade, o número. Então, ele iria tentar sempre uma outra regra. Então, se ele selecionou uma carta cuja cor era azul e deu como incorreto, então ele vai para o número. Se ele selecionou uma carta na qual tinham 4 itens e deu incorreto, ele vai para a forma. Então, ele vai para o círculo, tá? E nós temos um teste que avalia a memória de trabalho, que também é um teste de Sternberg, que é um teste que avalia a latência, a acurácia e a taxa de rendimento, que é uma taxa, um cálculo que ele faz referente ao tempo de reação e aos acertos. O objetivo desse teste também é computadorizado, tá? Tem computadorizado e não computadorizado. É avaliar a memória de trabalho do indivíduo. Então, aparece na tela um conjunto de letras, como tem aqui F e R, né, para vocês. Pode ser um conjunto de 2, de 4 ou de 6 letras, tá? Essas letras vão ficar por um tempo, logo após vão surgir letras aqui no meio da tela, e o indivíduo vai ter que dizer se essas letras estavam ausentes ou presentes naquele conjunto de letras que apareceu inicialmente, tá? Então, esse teste tem esse objetivo de avaliar a memória do trabalho, que é uma memória a curto prazo, tá? Deixa eu só tomar uma água. Então, eu trouxe um questionamento para os profissionais de educação física que estão aqui e os alunos de educação física que também estão aqui. Nós temos testes que avaliam as funções cognitivas, que são processos que estão envolvidos na mudança do comportamento do indivíduo, se ele é mais propenso a realizar exercício físico ou não. Esses testes são gratuitos, né, e estão à disposição dos profissionais de educação física em realizar, por exemplo, esse teste, tendo, claro, um conhecimento e em análise até mesmo dos dados, né, para poder interpretar e passar algum feedback para o aluno. Então, faça um questionamento: por que as academias, no geral, ou os profissionais de personal, eles não incluem essa avaliação comportamental, né, no seu ambiente profissional? Já que essa avaliação,
ela daria, por exemplo, um melhor entendimento comportamental do indivíduo. Então, se no teste, é claro que a gente não tem uma certeza absoluta, mas se no teste o indivíduo ele tem uma baixa função cognitiva, tem um baixo controle inibitório, então isso diria um pouco sobre como você entender o comportamento daquele indivíduo, pensar numa melhor proposta de exercício. A Elida vai falar de alguns tipos, o HIIT, o exercício aeróbico. Então, pensar numa melhor proposta de exercício para engajar o aluno, isso aumentaria, por exemplo, a aderência do aluno na academia. Será que aumentaria realmente a aderência do aluno? Iria diminuir também a taxa de abandono do aluno ou da academia, né? A taxa de abandono dos alunos na academia específica, ou seja em outro âmbito profissional de vocês. E a gente poderia dar um feedback, sim, baseado em respaldo científico, sobre o porquê, né, um dos porquês que aquele aluno ele poderia faltar mais ou se engajar menos em algum tipo de atividade, tá bom? Sendo que não adianta a gente saber desses testes e saber se ele tem ou não, sem saber também que as funções executivas, elas são alteradas ao longo da vida. Então, não é porque eu avaliei agora, nesse momento, que a pessoa vai ter sempre esse resultado ou essa função cognitiva, não. As funções, elas são alteradas ao longo da vida por fatores sociais, né? Fatores econômicos, são prejudicadas também por transtornos mentais, né? Depressão, esquizofrenia, vícios, são pessoas que estão viciadas em drogas, por exemplo, elas têm a capacidade de inibição prejudicada em alguns casos, não conseguem inibir a vontade da substância, né, de consumir a substância. Ela também é afetada por estresse, então, isso tanto de forma aguda quanto de forma crônica. Então, se o indivíduo apresenta, né, um estresse, seja no seu dia, ou seja, ao longo de alguns dias, isso prejudica a ativação do córtex pré-frontal para tomar boas decisões, melhores decisões, e também uma lesão na região do córtex pré-frontal faria com que algumas pessoas tivessem sucesso, seja no exercício ou em outros comportamentos, ou não, tá? Então, por último, e não menos importante, eu trago aqui para os alunos de educação física que estão aqui nesse momento, ou os profissionais já formados, que cada pessoa ela tem uma história, tem suas experiências, né? E essas histórias e experiências, elas vão afetar na tomada de decisão do indivíduo. Então, quando alguém não pratica exercício, não é uma questão de mimimi, não é uma questão de, como a gente ouve muito, tanto nas redes sociais, quanto também dos profissionais, muitos profissionais da educação física, que falam, tem preguiça, não faz exercício porque tem mimimi, não faz exercício porque é fraco, né? Então, você só é uma pessoa forte se você realmente fizer exercício. E, na verdade, quando o profissional utiliza um termo desse, fala mais sobre a ignorância dele, né, do que o próprio comportamento do indivíduo. Então, eu tenho um conselho para vocês de reforçarem com palavras positivas. Então, se o indivíduo, por exemplo, o aluno, enfim, falta uma sessão de treinamento, ou ela faz um tempo que não é recomendado, ou seja, abaixo do recomendado, reforcem com palavras positivas. Ele está fazendo... não é fácil tomar uma tomada de decisão, e principalmente quando a gente fala de exercício físico, né? Então, realmente não é fácil, envolve muitas coisas, e seria importante reforçar, né, o comportamento, o mínimo que seja, de atividade física ou de exercício, com palavras positivas. E ter empatia, né, pelas pessoas. Acho que esse é o sucesso de qualquer aspecto da vida. Ter empatia pelas pessoas, pelos alunos, pelos parentes, e entender que realmente não é algo tão fácil, né, como alguns comportamentos que são, por exemplo, já automatizados, que já são um hábito, tá bom? Então, aqui estão os meus contatos. Eu queria agradecer a todos pela presença, e-mail. Tenho todo o material. Quem tiver interesse, eu posso mandar os artigos.
que eu utilizei para a apresentação, certo? Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat que no final a gente responde. Muito obrigado, Maristela. Nada. Muito boa a sua fala, bastante esclarecedora. Tem, assim, enquanto você foi falando, me vieram várias coisas, assim, para a gente conversar a respeito disso, e eu não tenho dúvida que, pelo menos, estimulou, né, a situação que, às vezes, não é nem que a gente não sabe que ela está aí presente, mas a gente não dá o devido valor para aquela informação. E eu acho que adorei o teu recado final aí da apresentação. Acho que diz muito sobre o que a gente quer alcançar nesse evento, nessas aulas. E eu, né, agradeço muito todo o teu empenho aí que você teve para construir esse material. Tá? Obrigada. Então, agora eu vou abrir a palavra para a Hélida, tá, Hélida? Fica bem à vontade. Eu queria que você se ficasse à vontade para fazer da forma que você acha mais adequada aí a tua fala, e no finalzinho a gente abre para discussões. Tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigada. Inicialmente, quero agradecer o convite da Maristela, professor Raça. Já no início falei um pouquinho sobre o meu histórico, né? E aí eu nem vou me prolongar nisso, mas estou extremamente feliz de estar aqui, falar para o meu DEF. Sou muito, muito grata por tudo. Acho que também parabenizar, né, a Maristela e agradecer a todo mundo que está gastando esse tempinho aqui na noite de terça-feira, usando o controle inibitório para não sair, e também para não ir fazer uma coisa gostosa, enfim, que vai ser mais agradável do que ficar vendo aula. Não que não seja uma palestra interessante, tá, gente? Só queria reforçar que vocês estão usando bastante controle inibitório, porque tem um monte de coisa legal para fazer também, que se a gente for atender a esses estímulos, a gente acaba não seguindo um fluxo ali de uma recompensa tardia, né? Então, assim, eu vou passar rapidamente pelas funções executivas e eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre laboratório, essas coisas, no final, quando eu deixar meus contatos, enfim, de onde eu estudo, onde eu vim, como é que faz. E agora a gente fala um pouquinho sobre, tudo bem? O que eu preparei para vocês. Então, assim, a Maristela falou sobre uma via, eu vou falar sobre a outra, né? Ela falou da importância das funções executivas para aderência no programa de exercício físico e tudo mais. Tá compartilhando na tela direitinho, não tá? A gente tá vendo, você tem que clicar no PowerPoint, eu acho. E ficar lá, né? Isso. Tá, isso. Vou deixar assim, porque eu acabo não me confundindo com a apresentação. Se alguém tiver alguma coisa para falar, aí, por favor, falar no microfone, que aí eu vou... Acho que travou. Se alguém fizer alguma pergunta, eu abro aqui. Mesmo se a pessoa escrever, eu posso falar contigo aqui, sem problemas. Show, excelente, obrigada. Aí, assim, a Maristela falou sobre uma via, eu vou falar sobre a outra. Então, assim, as funções executivas são funções importantes para que o indivíduo ele pratique exercício físico, para que ele faça dieta, para que ele consiga lidar com essas tarefas. Mas também existem efeitos positivos visto na literatura do exercício físico sobre as funções executivas, né? Tanto efeitos crônicos quanto efeito agudo. Eu vou trazer para vocês a importância também da prática de exercício físico para outra via, né? Que é reforçar as funções executivas que são importantes para vários aspectos da vida do sujeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas funções executivas nas diferentes idades, como é que elas são, como é que elas se comportam em cada faixa etária, né? Como é que a gente lida com elas em cada faixa etária. Falar sobre esse efeito agudo e crônico do exercío físico. Aí eu escolhi só os idosos para não ficar muito prolongada a palestra, e se fosse falar de cada faixa etária, ia ficar muito denso. E aí eu trouxe 2 estudos, um falando do efeito agudo, outro falando do efeito crônico para idosos.
e o efeito de diferentes intervenções por meio do exercício físico. Tá? E aí, nessa fase que eu falar sobre o efeito das diferentes intervenções, vou também deixar uma provocação para a gente refletir sobre o que a gente deveria aplicar em termos de intervenção para melhorar essas funções. Então, assim, como a Maristela já explicou lindamente as funções executivas, eu vou só passar rapidamente, são processos top-down, né, de função executiva, de controle cognitivo, que estão mais ali por volta, próximo ao córtex pré-frontal, algumas áreas desse córtex, tendo ali uma relação também com o sistema límbico quando se trata de função executiva quente. E aí a gente vai ver na literatura também controle, as funções executivas como controle cognitivo e controle executivo. Sempre que a gente for buscar artigos, estudo, é importante que a gente considere que alguns termos podem ser sinônimos, uma vez que esses estudos são mais recentes, essa consolidação desses termos, né, são mais recentes. Então, são um grupo de processos mentais top-down, né, que vai lidar com as informações, respondendo ao ambiente, diante das informações que vão chegando. Então, tanto das informações externas, que vão chegar para o sujeito, quanto das informações internas, né, pensamentos, tudo isso. Então, como ela falou, as funções executivas há um consenso, né, na literatura, que as principais, o core, né, das funções executivas são memória de trabalho, inibição e flexibilidade cognitiva. Ela já explicou perfeitamente isso aqui. E tem uma característica muito importante, que até a Adele Diamond, que é uma das autoras que ela colocou lá, o esquema do artigo dessa autora, que eu acho sensacional para explicar, além de falar um pouco sobre a relação entre essas funções, ela vai reforçar que as funções executivas demandam esforço, né? Então, por isso muitos sujeitos têm dificuldade em funções executivas, em algumas delas, não necessariamente é um sujeito que tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como o TDAH, né, que é muito visto ali um desenvolvimento aquém dessas funções, mas porque realmente a gente precisa lidar com isso de forma mais esforçada, né? Tomar o controle, é um controle executivo mesmo, tomar o controle das nossas ações. E aí, toda a relação entre elas, de forma ótima, né? De forma harmônica, coerente e perfeita diante do que você precisa para resolver problemas, vai ser o resultado, né? Mas aí, cada uma delas vai interagir entre elas e a gente precisa realmente de esforço para lidar com as funções executivas. Alguns sinônimos, né, sobre inibição. A Maristela falou sobre a inibição cognitiva, a inibição atencional, né, que é quando o sujeito... E aí, uma coisa que a gente, quando pensa em inibição, tem que pensar também em atenção. Então, por quê? Porque a atenção ela é o resultado de um ajuste desse controle inibitório. Então, eu preciso inibir algo, né, para que eu atenda ao que é relevante naquele momento. Então, o meu cachorro está latindo aqui, mas eu preciso conversar com vocês, então eu estou inibindo o latido do meu cachorro para que eu atenda a você. Então, isso vai trabalhar de forma harmônica. Então, sempre a atenção vai ser resultado desse bom controle inibitório. A atenção seletiva é justamente isso. A atenção compartilhada, a atenção dividida, a atenção alternada, né? Tudo isso vai depender de um bom controle inibitório. Alternar a atenção, hora eu olho para cá, hora eu dou atenção a isto, e aí eu vou tentando gerenciar isso de forma harmônica mesmo, né? A flexibilidade cognitiva é uma das etapas que tem a ver muito com processos de criatividade, né? Então, quando a Adele Diamond ela explica as funções executivas, ela vai falar esse pensar fora da caixinha, né? Esse processo criativo estando muito envolvido com a flexibilidade cognitiva. E aí só para complementar um pouco sobre a importância dessas três variáveis na adesão de um programa de treinamento, é uma coisa que eu até publiquei esses dias no Instagram, né?
Vocês já devem ter visto várias vezes o seu aluno entrar na academia, se matricular, fazer o plano anual e vai 2 semanas e larga. E aí, ano que vem, ele faz isso de novo, né? Isso não seria um sinal de que essa flexibilidade cognitiva dele perceber que ele está tendo o mesmo comportamento e vai ter as mesmas respostas e não mudar a sua estratégia, né? Essa percepção de não deu certo, então vamos mudar, vou fazer outra atividade, vou surfar, enfim, vou matricular, não vou mais me matricular na academia porque eu já fiz isso 3, 4, 5 vezes, isso não dá certo. E aí, isso também diz muito sobre esse processo de flexibilidade cognitiva do sujeito, tá? E aí, as funções executivas quentes, elas têm essas características. Alguns autores, eles até criticam, porque muitas vezes esses estudos, eles falam muito das funções executivas frias e um pouco menos das funções executivas quentes. Porque as funções executivas frias, além delas terem uma diferença entre área de ativação cortical, tá? A área do córtex pré-frontal que está sendo ativada durante a utilização daquelas funções, elas têm uma diferença em termos de resposta comportamental. As frias, elas estão mais relacionadas a processos, problemas mais abstratos, descontextualizados, né? E aí estão extremamente relacionadas à capacidade de suprir processos automáticos ou respostas prepotentes, né? Então, é aquela capacidade do sujeito de... vou falar de uma tarefa automática, dirigir, para quem já dirige há muito tempo. E aí, diante daquela tarefa, ele precisa de atender o telefone e ele inibe aquela resposta prepotente, né, de atender o telefone, porque ele está realizando uma tarefa mais importante, que é dirigir. Então, seria mais ou menos nesse contexto. E as funções executivas quentes, elas já falam mais de aspectos, já envolvem mais aspectos afetivos. Então, elas estão mais relacionadas a questões de dar valor afetivo ou motivacional a algo, né? E aí, quando se trata de exercício, motivação, estética, né? A importância, toda a carga emocional que aquele sujeito traz em função de praticar o exercício físico, porque ele não vem só para buscar praticar o exercício físico puramente, ele vem porque ele tem uma pressão do médico, ele tem uma pressão da família, ele tem uma autopressão, né? Ele se cobra muito com relação ao seu corpo, principalmente mulheres. Então, tudo isso, processos afetivos, motivacionais, vão estar mais envolvidos com as funções executivas quentes. Então, essa questão quando a Maristela explicou sobre as funções executivas e elas sendo importantes para a aderência do exercício físico, ela estava falando mais um pouco das quentes, né, que são essas funções que têm outros aspectos envolvidos, não só puramente tomada de decisão de uma forma mais fria, um pouco empática e tudo, enfim. Aí, as funções executivas frias, elas vão estar mais envolvidas com áreas do córtex pré-frontal dorsolateral e as quentes do órbito frontal e ventromedial, com projeções ali para o sistema límbico, que vão estar se comunicando para dar uma resposta mais adequada. Só para a gente não deixar muita essa informação, né, e saber que existe essa diferença. Então, com relação à idade, eu trouxe o principal estudo que eu vou discutir com vocês, é esse aqui, né, foi o estudo Sebastian, 2016, que foi um estudo de revisão, no qual ele observou as respostas do exercício físico diante de diferentes idades, e como é que as funções executivas, elas são observadas, né, em termos de melhoras em função do exercício físico para cada idade. Mas existem características específicas das funções executivas em diferentes idades. A gente sabe que o funcionamento executivo, atualmente, né, funciona como uma curva de U invertido, em termos de desempenho. E o que é isso?
durante o processo de desenvolvimento, a criança, ela tem um desempenho ruim dessas funções, porque ela está sofrendo maturação, tanto maturação a nível de comportamento e de resposta, quanto maturação a nível de células neurais do córtex pré-frontal. Durante a fase adulta, é o ponto ótimo para o desempenho das funções executivas. E durante o envelhecimento, a gente começa a ter um declínio dessas funções executivas. Isso, obviamente, em um sujeito saudável, sem uma influência muito densa aí do ambiente, né, com um nível de estimulação ambiental legal, todas essas variáveis vão interferir, tá? Não é simples assim, né? Tudo isso vai interferir. Mas se sabe hoje em dia que existe essa curva, essa relação de curva de U invertido em relação ao desempenho dos sujeitos. E aí, eu botei aqui alguns autores, né, que falam sobre o funcionamento executivo nas diferentes faixas etárias, essa melhoria durante a infância até a adolescência, esse crescimento, seguida de um declínio durante final da fase adulta e início da velhice. Esse desenvolvimento específico da função, aí aqui também reforçando a questão da curva invertida, do U invertido, né? Estão aqui todos os autores. E aí, eu vou falar de cada um deles, tá? Então, a gente chama ali de período de neurodesenvolvimento, quando se vai falar ali dos processos neurais, da maturação do sistema nervoso central, tudo isso, tá? Então, as principais características estão relacionadas à maturação dessas células, dessas estruturas neurais do córtex pré-frontal e de outras áreas corticais também, mas também, principalmente do córtex pré-frontal, em termos de mielinização. Então, as células estão sofrendo ali características estruturais plásticas, tá? E aí, essas questões estruturais, elas se desenvolvem em paralelo com a questão funcional, a resposta comportamental. Então, a gente vai ver ali experimentos clássicos, principalmente da Adele Diamond, observando a dificuldade que crianças mais jovens têm para lidar com o controle inibitório. E vocês vão lembrar daquela brincadeira que tinha na internet, recentemente, que você colocava o doce na frente da criança e falava, filho, vou ali na cozinha, eu já volto, você não pode comer o doce. Crianças mais novinhas, né, ali com 1, 2, 3 anos, não davam conta, elas ficavam desesperadas querendo comer o doce, tipo assim, aquilo era nítido que ela estava sofrendo para essa resposta proximal, como a Maristela trouxe, né, para lidar com essa resposta proximal prepotente, segurar a onda, não comer o doce, em função de uma recompensa distal, que é justamente a mamãe vai deixar você comer mais tarde e vai trazer mais doce. Né? Era isso que mais ou menos era feito na brincadeira. Existe um experimento clássico, né, da psicologia, observando essas características. Isso nada mais é do que essa dificuldade que as crianças têm com o controle inibitório. Além disso, se tem vários experimentos observando também que crianças menores, elas têm dificuldades com a memória do trabalho, não tanto com armazenar e deixar aquela nuvenzinha, aquela informação, porque a memória do trabalho é mais aquela nuvem online que fica, aquela informação que eu preciso para responder ao ambiente, mas principalmente em lidar com a memória operacional, que é gerenciar as informações, tá, que estão na memória, com as informações prévias, com as informações atuais e tudo isso, de forma operacional, responder ao ambiente. As crianças também têm dificuldade com a flexibilidade cognitiva. Aí lembra que a gente falou, né? Essas funções executivas, elas interagem entre elas. Então, existe uma resposta hierárquica. Se uma delas está ruim, as outras vão sofrer também com isso, prejuízo. E aí, essa melhora aí das funções executivas vai crescendo de maneira linear durante o desenvolvimento infantil, e aí isso está extremamente relacionado ao desenvolvimento também estrutural do sistema nervoso central, tá? E aí, funcional também. Em termos de resposta à intervenção motora ou ao exercício físico,
as crianças pré-adolescentes, elas se beneficiam mais do que os adultos para o exercício aeróbico nessa revisão que eu trouxe para vocês. Então, essas crianças, comparando faixa etárias, elas seriam mais sensíveis, né? Estariam mais sensíveis a melhorar suas funções executivas após uma intervenção com exercícios aeróbicos. E aí, eu trouxe algumas coisas para a gente pensar na intervenção motora, né? Eu chamo intervenção motora, mas na prática de exercício físico, tudo isso que a gente utiliza como recurso para melhorar essas funções executivas. A gente tem que levar em consideração algumas coisas e estudar bastante as etapas de desenvolvimento daquela criança. Então, algumas crianças menores, elas têm bastante dificuldade de lidar com seleção de estímulo, que é justamente controle inibitório, é justamente inibir os estímulos distratores para dar atenção ao estímulo relevante. Se existe essa dificuldade, a criança ela não dá conta. E quando eu falo estímulo, a gente geralmente pensa em estímulo visual, mas a gente tem que levar em consideração que existe estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo tátil. Todas as vias sensoriais vão receber estímulo a todo tempo. E você tem que reduzir isso durante uma intervenção, porque você precisa dar atenção daquela criança e ela vai ter realmente dificuldade de dar atenção para a tarefa se ela tiver um número excessivo de estímulos. Por isso que acaba, tem aí uma corrente de crítica com relação ao uso de muitos pôsteres nas escolas, a muito barulho, enfim, tudo isso. E as crianças, elas precisam, geralmente, gerenciar isso, e elas não conseguem, principalmente as menores, e principalmente aquelas que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, tá? A gente tem que observar os níveis de dificuldade, né, quando a gente vai implementar uma tarefa, utilizar recursos que exigem da criança ajustes e não interferir nesses ajustes, porque a criança ela precisa aprender a lidar com o problema e resolver o problema, né? Então, muitas vezes o adulto ele resolve pela criança, isso também é importante a gente aplicar quando a gente está trabalhando com criança. Respeitar as etapas do processamento da informação. Como é que funciona esse processamento da informação? A informação, ela chega pelas vias sensoriais, a gente processa e a gente responde. E todas essas etapas, de acordo com o que você está aplicando, de tarefa, de brincadeira, de jogo, tem como você isolar um pouco mais uma dessas etapas. Então, por exemplo, vou aplicar uma tarefa e eu quero que a criança utilize mais a via sensorial auditiva. Então, qual é a etapa? Etapa inicial, né, de input. A etapa de input pela via auditiva, né? Então, eu quero trabalhar a atenção nessa criança, atenção seletiva auditiva. Então, vou inicialmente, e se você fizer isso com cuidado, com hierarquia, você vai ganhando muitos resultados positivos, porque você não pula essas etapas, você primeiro faz com que a criança dê conta de lidar com o seu sistema sensorial, depois ela vai processar, depois ela vai responder, tá? Isso aí é conversa para mais coisa, mas eu quis botar aqui porque é importante vocês terem essas informações de como também gerenciar um protocolo de intervenção por meio do exercício, por meio de uma intervenção motora. E aí, tudo isso a gente precisa estudar bastante. Qual é a etapa da integração? Como é o processo de integração sensorial dessa criança? Como é que ela responde a esses estímulos? Ela integra esses estímulos? E aí, ela dá conta já de fazer uma integração da via sensorial visual, auditiva, enfim, tudo isso deve ser bastante estudado para que a gente pense no protocolo. E os adultos, a gente, né, eu acho que eu sou adulta ainda, a gente tem essa capacidade ótima das funções executivas, né, então a gente já sofreu o processo maturacional, estrutural e funcional. A gente ainda sofre modificações plásticas do sistema nervoso central diante da estimulação externa, né? Então não se cessa, porém de uma maneira muito menos acelerada do que na fase de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento.
né? Só que uma característica da fase adulta, muito importante, que muitas vezes a gente não leva em consideração, são os transtornos psiquiátricos. Então, assim, muitas vezes a depressão, altas cargas de estresse, altas cargas de ansiedade, vão também prejudicar as funções executivas. E aí a gente precisa entender. Por isso que quando a Maristela falou, a gente faz uma avaliação muito rasa, e faz mesmo, daquele sujeito. Porque que a gente só olha a ponta do iceberg. A gente só olha o que ele traz para você. E o que ele traz para você, muitas vezes, é inibido diante do contexto que ele está, né? Muitas vezes ele não vai dar muita informação inicialmente. A gente sabe que a gente, quando trabalha como personal, enfim, a gente acaba acessando bastante da vida do sujeito, e só que isso ao longo do processo, não de início, né? Quando a gente avalia, inicialmente a gente não tem muito acesso a essas informações. E aí entender também por que esses níveis altos de estresse, ansiedade ou depressão, e depressão muitas vezes não diagnosticada, não tratada, podem estar interferindo no engajamento da prática de exercício físico, muitas vezes porque também está interferindo nas funções executivas, na tomada de decisão. Em última instância, o sujeito não consegue se manter fazendo exercício físico. E aí é uma bola de neve, né? Gera mais estresse, mais frustração, enfim, tudo isso vai sendo, piorando o contexto ali do sujeito. Em termos de resposta à intervenção motora ou à prática de exercício aeróbico, que foi o que esse estudo buscou investigar, eles são menos responsivos, né? Então, se a prática de exercício físico aeróbico para a melhora das funções executivas, nesse grupo, é menos eficaz do que para crianças e adultos, tá? Eu tô falando aqui de um estudo, tá, gente? Mas um estudo que fez revisão e que tem mais ou menos o estado da arte dessa informação, desse conteúdo. No caso da neurodegeneração, aí Oi. Desculpa, no slide anterior era intervenção motora ou era inversão motora? Tá errado, é? Não, é porque eu fiquei na dúvida, que eu não conheci, então era intervenção. É intervenção, eu que invasei. Obrigada. Não, relaxa. Vou até editar para poder enviar para vocês. Intervenção. E eu fiquei curiosa enquanto você falava para você explicar isso. Mas tá bom. Acho que... Aí, no caso da neurodegeneração, a gente vai ter uma fase de declínio, né? Então, ao invés das células estarem sofrendo maturação, as células estão morrendo, né? Então, assim, de uma forma bem genérica, tá, gente? Mas, assim, existe uma morte celular ali envolvida e uma neurodegeneração envolvida com o processo de envelhecimento, já entendida pela literatura. Aí, os estudos eles vão falar que existe um declínio ali no controle inibitório, né? Dificuldades para inibir as distrações visuais e também as distrações auditivas. Então, tanto por meio das vias sensoriais, visuais e auditivas, a gente vai ter dificuldade desses sujeitos para inibir. Então, um barulho que de repente não é para ser atendido. O idoso ele atende, né? Atendido no sentido de ele está numa tarefa, ele precisa estar atento àquela tarefa, mas ele ouve qualquer barulho, ele responde ao barulho, e isso não necessariamente é funcional, porque muitas vezes é um barulho de que um copo caiu, não é uma coisa que cause perigo, mas o idoso não sabe rastrear isso de forma funcional, se ele precisa olhar para aquilo ou não. E também para as distrações visuais. Aí eu chamo a atenção para uma questão que também, a gente está falando ali de neurodegeneração de várias áreas do cérebro, inclusive de áreas primárias de processamento auditivo e visual, ou seja, a própria estrutura, né, a acuidade visual está sofrendo declínio, tá? A própria estrutura do aparelho auditivo está sofrendo declínio. Então, a gente vai ter já, na entrada do estímulo, um processamento prejudicado. Então, esse controle inibitório ele pode ser muito em função já da entrada do estímulo, da etapa de input. E aí, obviamente, que o idoso ele não vai processar de uma forma funcional e não vai responder de uma forma funcional e eficaz do que se espera, tá?
E aí, além disso, a gente vai ter resultados na memória de trabalho, né, estudos que vão falar dessa memória de trabalho prejudicada nesses sujeitos. Isso parece ser em função do declínio do controle inibitório, e aí eu volto a reforçar que as 3 funções executivas centrais, elas interagem entre elas, e se uma ou outra está sofrendo declínio, as outras vão ser prejudicadas também. Em última instância, a gente vai observar também um declínio na velocidade de processamento, ou seja, no tempo de resposta desses idosos. Não necessariamente no tempo de resposta, mas no tempo de processamento dessa resposta. E aí esse declínio ele pode ser em função do declínio da memória de trabalho, né? Aquela informação online que ele precisa manter, ele já não dá conta de manter de maneira eficaz, e aí ele demora um pouco mais para responder, diante desses estudos que eu trouxe. E com relação ao exercício, a ideia da curva invertida que eu falei para o desempenho das funções executivas também funciona, no caso desse estudo, também funciona para a resposta ao exercício físico. Então, o exercício físico, aqui é a intervenção também, o exercício físico vai promover, o exercício aeróbico, né, vai promover respostas mais eficazes no grupo também de idosos. Então, o sujeito fez exercício, fez um programa de exercício físico, ele vai ter melhora nas funções executivas de ordem superior, comparado ao grupo de adultos também. Então, a gente vai ter aí o exercício físico aeróbico sendo eficaz para a melhora dessas funções. Em termos de efeito agudo do exercício físico nas funções executivas, alguns estudos eles relatam que há um desempenho aprimorado em uma variedade de categorias de tarefas cognitivas, tá? Incluindo a atenção, e aí quando eu falo de atenção, lembra, estou falando também de controle inibitório, incluindo o processamento da informação, e o processamento da informação é extremamente dependente das funções executivas, incluindo memória e funções executivas, após uma única sessão de exercício físico. Então, a gente tem alguns autores aqui importantes, como Tomporovsky, Hillman, e eles vão, ali na década de quase 2010, né, eles vão já estar tratando disso, há mais de 10 anos atrás, tratando da importância do exercício físico para melhora do processamento da informação, das funções executivas, da atenção, e, em última instância, ele aprimora também as outras respostas que são dependentes dessas funções executivas, como, por exemplo, saúde mental, melhora do humor, saúde física, né, aderência a alguns protocolos de tratamento, enfim, harmonia nos relacionamentos, rendimento no estudo, no trabalho. Aí é interessante porque esse estudo, ele fala que essa sessão, ela promoveu melhoras nas funções executivas 20 minutos e 60 minutos após o exercício físico. Então, o sujeito fez uma avaliação de linha de base, que é tipo assim, foi investigada as funções executivas inicialmente para ver o que existia ali. 20 minutos após o exercício físico, foi investigado de novo, e 60 minutos foi investigado de novo. E essas melhorias, elas permaneceram durante esse período. E aí ele vai discutir isso, né, de forma mais aplicável, que esses resultados, eles são importantes até para que a gente realize exercício antes de uma prova, um exame importante, antes de ir ao trabalho, porque nesse dia eu vou ter uma entrevista, uma conferência, uma coisa que vai me exigir muito das funções executivas. Então, vendo ali o exercício físico como uma atividade que seria até importante para a melhora do desempenho e poderia melhorar ali como um tratamento adjunto, digamos assim, se é que eu posso usar esse raciocínio, né? Um tratamento adjunto ali para a melhora das funções executivas de forma aguda já, tá? Aí aqui, esse estudo, ele observou a flexibilidade cognitiva de idosos, tá? Diante de um exercício de forma aguda. E aí a gente tem aqui o efeito agudo do exercício aeróbico e de jogos de videogame na flexibilidade cognitiva, tempo de reação, esforço percebido em idosos. Aí, eu nem vou entrar muito na metodologia, porque não vai ficar
vai ficar um pouco cansativo. Mas foi utilizado 3 tipos de intervenção, o sujeito foi comparado com ele mesmo, ou seja, ele foi 3 vezes ao laboratório e fez 3 intervenções diferentes. Foi para investigar essas funções executivas da flexibilidade cognitiva, foi utilizado o teste de cartas que a Maristela explicou para vocês, né? Que aí, esse teste, ele investiga justamente as funções flexibilidade cognitiva. Também foi utilizado um outro teste, né? Que é o Vienna Test System, que investiga tempo de resposta de escolha, tempo de reação de escolha. Foi utilizado frequência cardíaca, escala de Borg, essas outras variáveis fisiológicas também foram investigadas. E o que se observou? Aí por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está falando de evidência científica, a gente tem que tomar cuidado para observar os diferentes estudos. A revisão é a melhor forma da gente ver qual o panorama que se tem para a nossa pergunta. E os estudos experimentais, eles vão dando algumas informações, só que de forma ali muito pontuais. A gente tem que tomar esse cuidado. Nesse estudo, a gente viu que apenas uma intervenção com videogame, os idosos que fizeram só o videogame, nessa seção C, tiveram melhora na função executiva da flexibilidade cognitiva. Então, aliás, não apenas, né, melhorou mais do que os outros tipos de intervenção, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que se a gente está falando do exercício físico como um recurso para melhorar as funções executivas, a gente não pode botar ele no centro, né? Existe ali uma hierarquia que outros tipos de tarefa, outros tipos de intervenção vão dar um suporte mais denso, né, para que os sujeitos sejam capazes de melhorar algumas funções que estão sofrendo declínio ali no caso do idoso. E o efeito crônico, quando a gente fala de efeito crônico, a gente está falando de modulações estruturais, de modulações plásticas do sistema nervoso central, e aí a maioria dos estudos vão falar de técnicas de mapeamento cerebral, ressonância magnética, mudanças de alguns neurotransmissores, como a Maristela falou, mudança de atividade elétrica, tudo isso que é importante depois vocês sempre estarem observando essas respostas que estão em paralelo ali com as respostas comportamentais, na maioria das vezes, tá? Não que não existe estudo de efeito agudo com técnicas de mapeamento cerebral. Isso existe, inclusive eu já fiz, né? Não tem uma regra, mas as respostas em termos crônicos, as respostas vão estar mais envolvidas nos processos plásticos do sistema nervoso central e a gente vai ter mais isso na literatura. Então, quando se trata do efeito crônico do exercício físico, principalmente o cardio, tá? Para as funções executivas, a gente está falando do que a Maristela já explicou da questão metabólica do cérebro, tá? A gente está falando de diferentes tipos de respostas. Resposta hemodinâmica, sistema de neurotransmissor aprimorado, resposta elétrica, estrutura, né, da célula, tudo isso está sendo favorecido pelo exercício cardio, promovendo ali um ambiente mais nutritivo, né, e essa facilitação favorável da atividade cortical. E aí a melhor resposta na função executiva vai estar pautada por essas modulações metabólicas do sistema nervoso central, tá? E aí eu trouxe um estudo falando do efeito crônico também para idoso, né? E aí justamente falando comparando 2 tipos de intervenção. Aí eu vou entrar rapidamente aqui já no tipo de exercício que promove mais mudança para a função executiva. Então, eles compararam a dança com exercício físico repetitivo. Então, era o treinamento convencional na academia, tá? E eles fizeram lá um protocolo, onde um grupo fazia dança, a dança sempre envolvia coreografias inovadoras, sempre exigia da flexibilidade cognitiva, exigia da memória de trabalho, exigia do controle inibitório
porque essa tarefa ela estava o tempo todo sendo modificada, né? E aí os sujeitos eles precisavam, além de responder com o comportamento motor, eles também respondiam com ajuste nas funções executivas. E foi durante 6 meses esse protocolo. E outro grupo fez lá exercício físico convencional, digamos assim, né? Para avaliação, teve uma avaliação pré e pós, a avaliação envolveu cognição geral, atenção, memória, desempenho postural, outros fatores, e também envolveu fatores neurotróficos, justamente por meio da ressonância magnética, observando ali uma análise mais exploratória dessas respostas. Eu acho que eu nem coloquei nesse fluxo, nesse infográfico, mas enfim. Então, os 2 grupos foram investigados, pré e pós, né? E aí foi observado que os 2 tipos de exercício promoveram ali mudanças na aptidão física, obviamente, né? Mas também na atenção e controle inibitório, que foi discutido, que a gente está discutindo principalmente, né? Que são funções executivas, e que apenas o grupo de dança sofreu modulações estruturais no sistema nervoso central, ou seja, algumas alterações em fatores neurotróficos e acho que BDNF, não lembro exatamente qual era, mas isso indica ali que existem processos plásticos sendo promovidos principalmente por atividades que envolvem ajustes constantes das funções executivas, um ambiente enriquecido, como é chamado na literatura, tudo isso vai favorecer. Então, o que eu deixaria de provocação para vocês, se a gente está discutindo nessa palestra sobre a via contrária, né, do efeito do exercício físico, do uso do exercício físico como um protocolo de intervenção, não como algo medicamentoso, mas sim como um recurso que é fácil, que a gente pode utilizar de maneira que é acessível e que pode, muitas vezes, ajudar a melhorar as funções executivas, e ajudando a melhorar essas funções, vai ajudar na vida conjugal do sujeito, na tomada de decisão, vai ajudar no trabalho, nos estudos e tudo isso. Então, se a gente está falando do exercício físico como intervenção para melhorar esses aspectos, qual seria o tipo de exercício mais adequado, né? Então, a literatura ela vai sempre tender a explicar, por meio de vários fatores, né, que tarefas envolvendo dança, jogos, lutas e diversas outras tarefas que têm carga, têm demanda cognitiva envolvida, né, vão ser mais eficazes do que o próprio exercício físico. O exercício convencional, né, academia, musculação, cardio, corrida contínua, né, sem envolver corrida de orientação, trilha, essas outras coisas que já tem uma carga cognitiva maior. Obviamente que a gente vai aproximar a nossa tomada de decisão de acordo com o que é possível para aqueles sujeitos. Então, alguns sujeitos não têm, geralmente, não tem possibilidade de estar envolvido nessas atividades aqui, mas ele tem uma academia perto de casa, ele trabalha muito, e a academia é o que é mais próximo da realidade dele, ele vai fazer academia, ele vai ter benefícios também, tá? Mas quando se trata do que é mais eficaz para a melhora das funções executivas, independente da faixa etária, a gente vai estar pensando mais nessas outras atividades. E aí, assim, deixar aqui meu Instagram, meu e-mail. Sou muito grata aí pelo convite. Faço parte aqui do Laboratório de Neurofisiologia e Neuropsicologia da Atenção. Minha orientadora é a professora Bruna Velasquez, maravilhosa. E também tenho aí uma parceria com o LADEBio, que eu não coloquei aqui, mas Laboratório de Biometria, com o professor Fernando Pompeu, um dos maiores professores de fisiologia do país. Eu sou muito grata também por estar ali com eles. Tem uma colaboração com o Laboratório de Mapeamento Cerebral e Integração Sensório-Motora, do professor Pedro Ribeiro. A gente aplica essa teoria toda aqui no Instituto de Neurociência Aplicada, tá?
que é uma instituição privada no qual a gente consegue ali estar levando algumas dessas informações a nível de avaliação e intervenção desses sujeitos. E aí eu faço parte do programa de pós-graduação da UFRJ em Educação Física. Acho que foi. Fui rápida demais, Nossa, muito legal, Hélida. Parabéns pela sua fala. Obrigada. Queria pedir palmas, né, para tanto para Maristela, ela, Hélida, pela apresentação, né? Com certeza abriu, né, a cabeça de todo mundo aí para vários pontos muito interessantes. Assim, é interessante, e eu pensando aqui como, né, todos esses conhecimentos, eles convergem, né, que a gente vai lidar, né, com as pessoas, né, mas que pode ser eventualmente o seu cliente, né, em compreender como que esses aspectos cognitivos, né, todos esses que vocês falaram, né, como que isso, né, eu tenho que levar em conta para poder, então, ter um relacionamento mais produtivo, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, eu achei brilhante a fala de vocês, né, assim, e como elas se casaram, então, vocês estão de parabéns, né, por tudo que vocês trouxeram para a gente aí. Então, eu queria abrir, né, aqui para os questionamentos. Então, reforço, então, se alguém quiser fazer a fala, né, com o microfone, é só pedir a palavra e eu direciono a palavra, tá? Hélida, eu vou pedir a gentileza, se você puder desacionar a apresentação. Não, tranquilo, sem problema. E, então, aí eu vou falar aqui, trazer o primeiro questionamento que foi apresentado aí durante a fala de vocês, e aí vocês fiquem à vontade para ver com quem quer responder, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, porque elas são questões que têm alguma relação específica, mas também que, né, as duas podem também falar. Tá? Perguntaram aqui, então, se há trabalhos que relacionem a prática de meditação ou outros processos semelhantes a um incremento nessa função executiva. Foi o Marco que perguntou. Eu acho que assim, Maricela vai falar? Acho que... Pois não, pode falar. Não, pode ir. Então, Marcos, a respeito da meditação, tem de práticas, eu conheço de práticas de relaxamento, tá? Que eles melhoram as emoções de forma aguda, tá bom? Eu tenho conhecimento, inclusive agora, 2018 e 2020 também, meditação de forma aguda, né? No controle do estresse e das emoções. Então, se você tiver interesse, mas tem sim. Assim, o próprio mindfulness, que eu não sei se encaixa na meditação, mas acaba sendo algo muito semelhante, né? Atua focado na atenção plena. Então, assim, vai ter um resultado na atenção, que vai ter um resultado no controle inibitório, nas funções executivas. Tem bastante coisa com mindfulness, estudo com mindfulness. Legal, legal. Realmente tem muitos estudos nessa área de meditação, todas elas, né, todos os tipos mais variados, têm resultados bem expressivos, né, em relação à melhora no controle emocional e também no desenvolvimento cognitivo também, sendo que, assim, né, com certeza, também melhora de uma forma mais integral, né, então, assim, a meditação, diria que é talvez até uma das técnicas que tem mais resultado nessas questões. Eu vou trazer a segunda questão aqui, perguntar um pouco sobre essa as mudanças da função executiva, né, essa dinâmica que foi apresentada na adolescência, né, como se trataria, né, esse aspecto da função executiva durante esse período da adolescência. Eu acho que
a gente, na adolescência, o sujeito ele já vai estar fechando ali o processo maturacional, né? E aí também as respostas funcionais do sujeito vão estar mais aprimoradas e você consegue sim exigir desses sujeitos. Óbvio que tem outros fatores envolvidos, né, na adolescência, mas consegue sim exigir desse sujeito funções executivas um pouco mais elaboradas, tá? Isso a nível de resposta que ele dá conta de dar, tá? Mas não necessariamente isso significa que ele vai usar o controle inibitório, que a gente vê que é muito difícil, eles não conseguem lidar ainda, porque provavelmente ele precisa de um processo de aprendizado disso, né? Então, a estrutura, ela já está sendo consolidada a nível maturacional, mas a função, ela precisa de muita estimulação ambiental. Então, dependendo do desenvolvimento dessa criança na fase da adolescência, se ele não aprendeu a lidar com frustrações, se ele não aprendeu a lidar com as respostas ambientais, controlando usando o controle inibitório quando é necessário, resolvendo problemas, tendo responsabilidades com alguns problemas, ele vai, consequentemente, ter muita dificuldade com as funções executivas. Legal. Quer acrescentar alguma coisa, Maristela? Não, é isso mesmo que a Elida falou. Legal. A gente tem... a adolescência é um período bem crítico, né? Eu confesso que eu conheço, assim, eu dou pouca atenção a essa literatura, né, da adolescência, infância, porque eu quase não dou conta de ler só dos adultos, então, então, assim, mas eu entendo que, observando, né, obviamente, né, a visão bem leiga aqui em relação a esses processos, mas tem tanta coisa acontecendo nessa fase, né, tanto a nível funcionamento, né, amadurecimento, e aí você tem todo o processo de formação que não dá sustentação para essa criança, né, que chega na adolescência todo desestruturado para lidar com o cotidiano super exigente, né, que tem muitas expectativas. Então, eu fico assim imaginando como que está acontecendo ali em relação à exigência do controle cognitivo para que ele então dê esse upgrade então, e entre na fase adulta e consiga lidar com toda aquela responsabilidade, né, operacionalizar uma série de coisas, mas realmente é uma coisa que me despertou curiosidade, né, uma hora, não sei se a Elida sabe, mas a Maia aí está com 1 ano e pouquinho, daqui a pouco já então, uma hora eu vou daqui a pouco tá adolescente, né, Raça? Agora eu vou ter que estudar sobre isso aí. Caramba, ele tá muito grandinho já. Nossa, cada dia que passa é um suco que eu levo. Eu fiz uma reflexão durante a fala de vocês, que é assim, ó, o exercício melhora a função cognitiva. Mas para fazer exercício, ou seja, eu botei entre parênteses assim, aderência, a pessoa precisa ter uma boa capacidade cognitiva. Então, como é que a gente resolve esse dilema, assim? Como é que vocês entendem e pensam sobre essa questão aí? É aquela coisa que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Vai, Maristela. Exatamente. Essa foi uma das perguntas do meu trabalho de conclusão de curso, né, inclusive do meu TCC. E o que é que acontece? A gente ficou justamente nessa reflexão, o que é que vinha primeiro, né? Porque as funções executivas realmente elas diferem ao longo da vida, por idade, enfim, tudo isso que a gente já viu. Mas, para um indivíduo que tem dificuldade ou que não consegue realizar exercício físico, então seria interessante que nós estipulássemos pequenas metas, né? Não só de sessão de exercício físico planejado, mas de atividade física espontânea, né? Como tem alguns aplicativos que te dão um feedback de quantos passos você deu por dia, te dão um feedback positivo, independente se você atingiu, chegou perto da meta, enfim. Então, um bom começo seria, por exemplo, estipular pequenas metas para esse indivíduo. Então, ele atingindo pequenas metas e melhorando o engajamento dele, né? Ele iria melhorar aos poucos a função cognitiva e, consequentemente, vai ter uma palestra que eu vou falar só do controle inibitório e efeito bidirecional. Então, consequentemente,
o controle inibitório ajudaria na aderência ao exercício e o exercício aumentaria o controle inibitório do indivíduo. Então, Erlida tem algo a falar também? Mas seria basicamente isso inicialmente. Acho excelente essa abordagem, porque eu também me perguntei isso quando eu falei, eu vou falar de uma via, ela vai falar da outra, mas será que isso não se interrelaciona? Será que a pessoa que faz exercício e consegue fazer, ela não tem boa função executiva? Aí eu até fui me colocar no lugar, falei, mas eu procrastino por umas coisas e para o exercício eu não procrastino. Então, assim, existe aquela coisa, né? O que aí vai da própria análise do sujeito que ele tem de lidar com as suas próprias prioridades. Tem uma palestra no TED Talk de um cara falando sobre procrastinação e ele fala, todo mundo procrastina em algum campo da vida. E essa procrastinação pode ser lida como uma dificuldade de controle inibitório, entendeu? Então, assim, é complicado de responder isso, mas essa abordagem que a Marcela trouxe, eu acho que faz todo sentido, uma via que se retroalimenta, né? Legal, legal. A gente discute bastante isso no grupo, né? Então, no final das contas, quando a gente pensa tem essa informação, ela é muito útil para você pensar, então tá, quer dizer, se eu sei que toda pessoa que está mais de 6 meses parada tem uma capacidade de função cognitiva que ela está piorando, e quanto maior esse tempo, pior ela está ficando, e você quer tirar ela dessa areia movediça, sei lá, né, como que a gente pode imaginar isso. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí, nas aulas, né, falando na graduação, a gente usa muitos exemplos práticos, né, e os profissionais, em algumas ocasiões, lidam com essa situação, né? Em vez de tentar buscar, né, o leito do rio ali, acertar o jeito da pessoa, sabe, tentar, não, eles propõem uma estratégia rígida, né, exigente, desafiadora, e que muitas vezes até dolorosa, acima da capacidade do sujeito. Então, veja que a possibilidade de eu jogar a favor de quem eu estou treinando, ela está piorando, né? Quer dizer, em vez de eu ajudar ele, eu estou criando mais um problema, né? Então, e aí, se você pensar toda a conjectura, né, de como que as pessoas, qual é a rotina das pessoas, né? Porque você está imaginando, tem uma pessoa que dorme até 9 horas, toma o seu lindo café, aí vai, né, vai, depois chega em algum momento, ela tem que tomar a decisão se ela vai ou não fazer exercício. Agora, tem a esmagadora maioria, acorda cedo, dorme mal, come mal, né? Tem muita responsabilidade, né? Muita preocupação, chega em casa, está exausto, e ainda você coloca um muro na frente dela para ela pular ainda, antes de começar a fazer o exercício. Então, a fala de vocês, ela traz uma compreensão muito importante para a gente lidar, né, com essa questão e tentar fazer com que a gente mude, né, esse quadro que só piora, né, que cada vez menos gente quer fazer exercício. Então, eu achei muito, muito legal. Deixa eu trazer, teve mais uma pergunta aqui, né, a gente gostei, né, dos comentários sobre a questão da fadiga mental, alguns a respeito disso, né, e o Thiago, ele perguntou, né, que ele tem uma questão com relação a possíveis diferenças entre praticantes experientes e novatos em exercício físico. Existiriam essas diferenças, né, e a intensidade de exercício afetaria também a função executiva? Essa foi a pergunta do Thiago. A nível... Não sei se a Marcela quer falar alguma coisa. Eu sou impossível, gente. Aí eu tenho que controlar. Vai lá, Helena. A professora é tudo assim, viu, Helena? Eu já vou metendo os pés. A nível de resposta neural, né, estrutural, a gente tem, sim, bastante diferença
entre sujeitos novatos, sujeitos mais experts, né? Existe uma literatura falando, eu não sei se era mais ou menos isso que era a pergunta, mas aí eu já puxo um pouquinho para o que eu estudo. A gente tem uma literatura vasta, né, falando sobre justamente essas respostas neurais e comportamentais em tempo de reação, acurácia, muito mais aprimorada em sujeitos denominados como experts. E aí são atletas de elite, são experts em determinadas tarefas, não só motora, mas cognitiva também. E aí, se observando esses dois grupos, sim, existe essa resposta melhor. Com relação ao tipo, a intensidade, acho que a gente ainda está engateando muito para observar as respostas em intensidades. Mas existe aí também uma relação da curva do invertido para a intensidade em termos de resposta cognitiva. Ou seja, intensidades moderadas vão dar respostas melhores do que uma intervenção com intensidade alta, tá? Com um exercício vigoroso. Isso a gente vai ter que olhar estudo por estudo, mas, tipo assim, isso a nível agudo do exercício, né? A nível crônico, também, eu não tenho essa resposta, não seria responsável da minha parte responder isso sem olhar a literatura, enfim. Mas eu já li sobre a intensidade aguda, intensidade moderada sendo mais eficaz em atividades agudas, né? Intervenção aguda. Legal. Maristela, quer complementar, quer trazer alguma questão? Então, não só com relação a indivíduos experientes, a indivíduos novatos, mas também como indivíduos obesos e não obesos, né? Também a gente pode identificar essa diferença na função cognitiva em indivíduos que possuem sobrepeso e obesidade e indivíduos que não possuem. Acho que é basicamente isso. Eu acrescentaria, né, assim, basicamente o que eu tenho visto na literatura é que pessoas que têm hábitos, né, não saudáveis, e aí eu incluiria praticamente todos os hábitos não saudáveis, né, que acabam tendo uma repercussão negativa, né, na função executiva, né, e aí que acaba até entrando nesse looping, é como se tu fosse capotando na ladeira, cada vez tu vai ficando pior, né? Então, para você retomar, né, os estudos mostram que se você para de fazer o comportamento, ou se você começa a ir na direção contrária do comportamento, você acaba tendo uma reversão e grandes benefícios com esse processo. Inclusive, um estudo muito legal que eu pude colaborar com pessoas que eram adictas de várias substâncias, mas, assim, pessoas de crônico mesmo, assim, muito longo prazo, né? O cara bebeu a vida inteira, aquele cara que sempre foi alcoólatra a vida inteira, por exemplo, que eles têm um nível de né, tanto função cerebral quanto capacidade executiva, né? E eles acabam tendo uma muito menor, né, em relação à média populacional, só que eles ganham muito, né? Teve um cara que treinou durante 6 meses, ele melhorou muito a função executiva dele, né? Tanto é que a gente brinca, né? Isso está descrito de uma outra maneira, né? Mas a gente perguntou para ele assim, como que ele se sentia em relação ao vício, né, de beber e como ele lida com isso. Ele falou assim: rapaz, agora eu até considero não beber, viu? Mas ele, assim, efetivamente a diferença é pequena, né? Mas ele, tipo, antes ele falava assim, não existia a menor possibilidade, ele nem se percebia fazendo isso. E agora ele já até considerava parar de beber. Então, diminuir, né? O não beber em alguns dias. Mas é legal, gente. Olha, eu gostaria, então, só, né, eu vou encerrar, então, para mais perguntas, né? E queria fazer as palavras finais, né? Então, primeiramente, agradecer né, tanto Maristela, né, por ter aceito o desafio, né? Realmente é um momento, né, que a gente está aí, né, todo especial né, com esse negócio do Covid, né? Então, assim, muitas situações diferentes, ainda mais essa
responsabilidade, e assim, bem, né, então tá preocupado e conseguir fazer bem uma apresentação e trazer uma série de informações, né, e explorar bem, assim, a literatura como vocês fizeram, né, eu agradeço bastante. Eli, da mesma maneira, né, gostei muito de te rever nessa situação, né, então, assim, de poder estar aqui conversando com você, né, da gente estar, ver como, né, o nível, né, de discussão que você trouxe aqui para a gente. Então, assim, quando eu penso como tá a disciplina da graduação agora, né, nesse formato, eu fico muito feliz, né, por ter, né, junto com Maristela, e conseguido organizar isso, porque eu acho que os alunos, né, estão ganhando bastante com essa visão, né, como foi a da palestra de hoje. E aí eu queria abrir para vocês, do nosso encerramento. Obrigada. O Paulo Ricardo fez uma pergunta. Ou já encerrou, né? Tchau, Paulo, já encerrou. Pode falar, Elida. Ah, sim. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz, sério, de verdade. É porque eu estou me segurando, mas eu estou muito feliz de estar falando para o UFRN, cara. Sério. Eu sinto muita saudade de todo mundo daí. Nossa, foi um período de formação excelente. Tive a experiência com o professor Raça, tive a experiência com várias pessoas que eu super admiro, Leônidas, enfim, várias pessoas que eu super admiro até hoje. E, com certeza, tudo é aprendizado, né? E eu aprendi muito, muito, muito no período que eu tive essa experiência. Quando a Maristela falou comigo, eu falei, caraca, sério, vou falar para o UFRN? E fiquei felizona. Então, assim, é de fato uma coisa, uma bênção estar hoje falando com vocês. Obrigada mesmo. Valeu, muito obrigado. Maristela? Então, eu também queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vi pessoas aqui, alguns alunos da CAURN, que é o local onde eu trabalho. Eu fiquei muito feliz de ver aqui prestigiando o momento. E também, assim, minha primeira palestra, né, e online, mas não diminuir um pouco o nervosismo, enfim. Espero que vocês tenham compreendido. Eu trouxe da forma mais simplista possível, porque realmente tinham outras pessoas, apesar do foco ser a disciplina da graduação, mas, enfim, eu fiquei realmente muito feliz pela participação de todos, o engajamento das pessoas, não só os elogios. Foi maravilhosa! Thaís, obrigada. Então, assim, realmente eu fico muito feliz, estou muito feliz por esse momento, e obrigada a todos, é isso. E só mais uma coisinha, parabenizar todo mundo que está aqui, os alunos, que vocês estão, eu acho muito, muito legal, sabe, vocês estarem, todo mundo com a câmera ligadinha, olhando, eu vejo que está todo mundo assistindo, eu vejo que está todo mundo interagindo no chat. É difícil, gente, eu, assim, de verdade, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, gente. Eu fico muito feliz. Eu estou sentindo aí cada vez mais que a gente, né, tá acertando a veia aí de conseguir. Na verdade, eu vejo assim, hoje a disciplina, essa disciplina, ela tem 8 alunos. Então você vê que a gente conseguiu com esse formato que casa, né, com uma coisa de extensão, né? Então a gente está aí com 50 pessoas, 60, então, assim, eu também fico muito feliz da gente poder conseguir, então, né, atingir mais pessoas, né, e não é nem uma questão de ser visto, mas é imaginar que essas pessoas, todo mundo está pensando sobre essas questões que né, querendo, a gente acha importante, né, então, eu fico feliz, né, e agradeço muito, tanto, né, vocês novamente aí, né, também tem ao grupo, né, na verdade, o que a gente está aqui, tudo isso aqui é um fruto de um trabalho coletivo, né, tanto de ideias, né, tanto de esforços, né, então, todo mundo, tem muita gente ajudando a fazer isso aqui dar certo, então, eu agradeço muito, né, toda a equipe, e é isso aí, vamos seguir em frente, que
a gente conseguir cada vez melhorar, né? Então, a primeira palestra já vi que subiu o sarrafo aí, os próximos que se preparem, viu? Alô, Altinho, Caicó. Gente, então, é isso. Eu convido a todo mundo para, né, na próxima semana, na quinta-feira, nós temos a palestra com o professor Felipe, né? Então, eu convido a todos, vamos falar um pouco aí de autocontrole, né, e outras coisitas mais. Então, por favor, também ajudem a divulgação, né? Lembrar que para quem é da graduação, né, está precisando de horas extras, ainda rola um certificado, né, sem falar do conteúdo aí que, né, o pessoal está trazendo, que com certeza vai agregar na formação de todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, boa noite e até na quinta-feira. Valeu.